Olá, amigos, estamos começando mais um Mesa Podcast e hoje com uma personalidade que está fazendo 100 anos. Eu não disse pessoa, disse personalidade, porque são as indústrias De Vito hoje representadas pelo Marcos De Vito. Marcos, obrigado por estar aqui conosco. Uma personalidade e tanto 100 anos. Já já a gente conversa sobre esse tempo. Agradecer também a presença do Marcos Escobar, presidente da ACE, economista, conhece muito do que se passa pelas empresas da cidade, e também o Israel Matos, que está aqui conosco para ajudar nesse bate-papo, falando de 100 anos de uma empresa, o que não é comum, né, Marcos? Não, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco da gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Não é comum não. 100 anos vamos dizer assim, não é para qualquer um, né? Se tratando ainda de empresa familiar num país como o nosso, tão difícil de a gente tocar com as dificuldades que se tem hoje das políticas que a gente enfrenta de diferenciamento, né? Então, não é fácil não. Você tem aí não só a luta contra todas essas diferenças, como também administrar pessoas através desses 100 anos, que não é fácil, né? Isso é complicado. Você tem toda a razão. Marcos, você está indo, ou a empresa está indo para a 5ª geração. A gente vê um monte de empresas por aí que não consegue fazer a segunda. Logo na sequência, assim, o pai abre uma empresa e é difícil deixar para os filhos, deixar para os netos, então é algo hoje inimaginável. Como é que foi essa transição, Marcos? Olha, não foi fácil não. Nós passamos por várias dificuldades. A gente vem de uma família de italiano, né? Família de italiano por si só vem daquele perfil, né, do comandante, né? E o filho vem, você senta, faz o que eu mandar. Você não pergunta, não, faz o que eu mandar. Sim. Então é mais ou menos essa pegada, né? Então você demora. demora. O filho homem, né, Marcos? E você demora para pegar confiança. Você tem que mostrar que você é capaz. E não é em 1 ano, 2 anos, não. Isso leva tempo, né? Então eu lembro que quando eu estudava em Ribeirão Preto, quando eu voltava para cá, e quando meu pai olhou para mim e falou assim: pelo jeito você vai ficar comigo, né? Vai. Então, final de semana para dentro da fábrica. Então não tinha essa, né? Então é para lá que a gente ia. Bacana. E isso foi lá em 83 e 85. Para você ter uma ideia dessas transições todas que teve, família de italianos se pegando, então isso é complicado. Eu fui assumir vamos dizer assim, mais fixamente a direção da empresa lá em 2006, para você ter uma ideia. Recente, né? Então não é assim tão fácil não. E quando você fala isso, eu vou até colocar meu óculos aqui para poder dar uma... Quando a gente fala no que você falou aí agora, eu tenho uns dados que eu trouxe aqui, de acordo com o IBGE, 90% das empresas do Brasil seguem o modelo familiar, né? 90%. E elas são responsáveis por 65% do PIB e dispõem de 75% da força de trabalho nesse país aqui. Mesmo com essa maioria toda aqui, seguindo o teu raciocínio que você falou, cerca de 70% não sobrevivem para a geração do fundador. Isso são dados do IBGE. Apenas 5% chegam à 3ª geração. E aqui 1%, estatisticamente, aqui nesse estudo, diz que chega à 5ª geração. Poxa, então você está fazendo parte do 1%. Então, segundo esses estudos aqui que me chamou a atenção, hoje a gente estaria fazendo parte do 1%. Sim. E como você sente, Marco, fazendo parte desse 1% dentro dessas especificações? Olha, Israel, eu quando assumi, falei assim, bom, isso daqui agora sou eu que vou tocar. Isso foi um peso enorme nas minhas costas, porque o que chega, Marco, para você é o seguinte: bem ou mal, eles chegaram até aqui, Sim. Lá em 2006. Aí eu ficava pensando o seguinte: bom, eu tenho que deixar algo melhor para os meus filhos do que me foi deixado. Eu acho que é isso que a natureza tem que ser assim. Nós temos que deixar sempre algo melhor para aquele que está vindo. Evolução, né? Evolução. Mas o medo que tinha é o seguinte: bom, e se eu não conseguir?
Aí, quer dizer, a imagem que vai ficar é o seguinte, bom, enquanto estava na mão dos velhos ou dos mais Sim. velhos, isso aqui durou. Foi só cair na mão do mais novo que matou o negócio. Sim. Então isso era um peso, uma responsabilidade danada, que eu sempre ficava com muito medo disso daí. Então eu sempre fui muito conservador também. Certo. Uma coisa que eu acabei fazendo, e que eu acho que foi bom, é quando eu olhava para trás e que eu via aquela geração de italiano, faz o que eu estou mandando, eu tentei fazer um meio termo, né? Então eu acho que eu delegava um pouco mais para as pessoas que eu confiava, e com a vinda da quinta geração que está comigo lá com o Lucas, eu fui um pouco mais diferente. Acho que eu sou um pouco mais diferente do meu pai. Apesar de ser conservador, eu acho que eu dou um pouquinho mais de espaço. Eu acho que essa mescla faz bem hoje. Ô, Marco, eu queria entrar num ponto aí, eu acho que tem muito, principalmente cidadão cataduvense, eu também, acho que nós aqui da mesa, né? Para entender um pouco o início lá da história, né? Porque 100 anos aí que você vai fazer esse ano, se você puder comentar depois, né? Quando que vai ser, deve ter uma história muito, muito bonita, né? Que aconteceu desde a imigração aí dos teus bisavós, da tua família, né? Acho que deve ter vindo fórmula lá da Itália, né? De como fazer. Eu queria que você comentasse um pouquinho a história aí, como é que foi, que eu particularmente eu gosto muito da história, queria entender um pouco, né, a origem aí do refrigerante De Vito, né? Aí vem toda uma história dos italianos, né? Que a nossa cidade, a nossa região é muito forte, e que é um povo muito empreendedor, né? E um povo que é muito industrial, né? Acho que veio da crise da Revolução Industrial, lá da Itália, né? Da Europa, e esses nonos, quando vieram para cá, vieram com o DNA industrial mesmo, de fazer produtos, né? Que é uma característica muito da nossa cidade aqui, né? Então eu queria que você comentasse isso aí, como é que foi lá Depois a gente vai mostrar algumas fotos aqui, né, também no nosso podcast, desde o início lá da fábrica lá, que acho que surgiu numa pequena loja aí, uma pequena fábrica, né, no centro da cidade, e toda essa trajetória aí, né, de como que foi, né, e que você pudesse comentar um pouquinho então desse início aí, que você lembrar, depois a gente vai apresentar as fotos aí também, né, algumas fotos, que deve ser uma história muito bonita aí, que é bom a gente até para resguardar, né. Ô Marco, a nossa empresa não é diferente de tudo isso que você falou aí agora, quando você comentou, vindo originário da Itália, com esse DNA de indústria, essas coisas aí todas. A origem nossa é Tivoli. Tivoli fica 30 km de Roma. Tivoli? Tivoli. E eles tinham o quê? Eles produziam lá, naquela época lá, eles faziam licor. Licor, alguma coisa gasificada, alguma bebida alcoólica gasificada. Tinha algumas fórmulas lá naquela época não era refrigerante, eles chamavam ali de refresco, alguma coisa gasificada, que vinha junto lá com aquela indústriazinha de licor que eles tinham para lá. Quando vieram para cá, vieram realmente na bagagem, não só com as fórmulas, mas também vieram na bagagem com aquela força de tentar uma vida melhor para cá. Uhum. Né? Eles desembarcaram lá, meu avô, meu bisavô, tudo com filhos pequenos. Aí conta aí a história que ali se perderam os irmãos, né? Então 3 irmãos ficaram mais ou menos por aqui, que era meu tio Amadeu, que na região ali de Marília, outro ficou aqui, mas eles perderam um irmão lá no desembarque, né? Que nunca acharam, segundo consta. Isso a gente não tem essa certeza. Isso em Santos, lá quando chegou em Santos. Lá, eles vieram para cá em 1901 e foram trabalhar numa fazenda de café, como sempre, aqui em Santa Ernestina, perto certo. de Taquaritinga. Taquaritinga. E ali o meu avô, inconformado de ficar na fazenda de café, acabou indo para a cidade e arrumou um emprego numa indústria refrigerante. E como eles já tinham essa pegada de lá, né, ele começou a trabalhar lá. Essa empresa hoje não existe mais. Ela estaria fazendo hoje 106 anos, mais ou menos. E de lá eles vieram para cá. Vieram para cá, compraram uma maquininha de lavar garrafa lá
E vieram para cá e começaram a fazer aquilo que sabia, que trouxeram de lá. Eles entregavam bebida naquela época de charrete, com um saco de estopa, era garrafa de vidro, né? Naquele tempo, refrigerante não tinha tampinha. Era um vidro que tinha uma rolinha metálica dentro, eu enchia com gás a rolha. E era uma rolha tampava, mesmo? era uma bolinha de metal. Aquilo fechava a garrafa. Fechava de baixo para cima. De baixo para né? cima. E você, Com o gás, a você força tinha era que o gás. empurrar o metal para baixo para tomar um refrigerante. Né? Essa Rapaz. garrafa ainda tem. Ela está perdida em algum lugar, nós estamos procurando ela, nós vamos achar ainda. É curioso, essa história. Então, ô, Marcos, o primeiro refrigerante foi de limão ou foi de Guaraná? Foi de Guaraná. Foi Guaraná. Foi Guaraná. Era a famosa tubaína, né? Chamava-se tubaína. Exatamente, foi Guaraná. Depois aí veio todos os outros sabores, né? Nasceu praticamente junto o limão, junto com o Guaraná. Mas a forma original é o Guaraná. É o Guaraná. Muito bem. E vocês tinham se eu não me engano, do que eu li um pouco, a região de Itajobi foi um início, né, prematuro, e aí depois mudou para Catanduva e começou essa questão. Começou na Rua Maranhão, aqui em Catanduva, é isso? Começou na Rua Maranhão, ali onde hoje é mais ou menos aquele prédio que tem ali em frente à Musical. Inclusive que a gente pode estar vendo a foto, Sim, né? sim. Tem a Vamos foto olhar a ali. foto aí, vocês vão ver, tá não vendo a imagem, né? Tem a foto lá, e foi ali que eles começaram com a fábrica de licor e gasosa Liberati De Vito, chamava lá. Né? E existia uma ligação muito forte com Itajobi. Meu avô foi delegado lá, meu pai conheceu minha mãe lá, então a ligação era muito forte, porque uma parte da empresa ficava lá em Itajobi. Né? E nós temos um carinho muito grande por Itajobi. E a história do limão é por isso também, da limonada? Porque a Também. limonada De Vito, né? Para quem não sabe aí, os ouvintes, Melhor. ela é famosa, né? Sim, então, sim. aqui na cidade, né? E tem uma história de Itajobi, porque Itajobi, né? Porque como o podcast vai para todo o Brasil hoje, Para todo o Brasil. Itajobi hoje é o maior polo de produção de limão, né? Do Brasil. Exportador. Então eu não sei se naquela época se era essa mesma pegada lá em Itajobi, Marcos. Sim. Eu não sei te responder. Eu acho que na isso. época era mais café, né? Eu acho que era café. Era café, uma região Eu acho forte que de era café. Toda a região que era Também café acho. foi Foi mudando. Foi mudando, é. Exato, exatamente. café, laranja, agora cana, né? Exato. Não sei. Mas essa pegada de refrigerante sempre estava no DNA deles quando vieram para cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que o seu pai foi trabalhar numa fábrica de refrigerante, o seu avô, no caso, propositalmente ou aconteceu? Como eles tinham essa pegada de lá, Sim. ele foi procurar exatamente alguma coisa que ele conhecia. Ah, ótimo. Então ele já que foi, ele já conhecia. Tanto é que ele ficou muito amigo o nome dele era seu Rafael Kukulik, aonde eu tive o prazer de conhecer o Nelson Kukulik. Durante muito tempo a gente manteve contato, foi muito bonito, foi muito bacana essa época, porque toda vez que a gente encontrava, o pai dele tinha lá fotos do meu avô e tal, e uma pena que a empresa dele não conseguiu sobreviver, né? E isso daqui, entrando nessa cisânia aí, isso daqui é um perfil triste quando a gente vê isso. Sim. Muito, muito ruim, porque quando a gente fala aqui, que a gente acabou de falar de empresa familiar, quando a gente vai buscar números aqui, eu tenho aqui uns números, depois eu posso até passar para vocês, mas de cabeça eu vou dizer para vocês o seguinte: há 30, 40 anos atrás, nesse país aqui existia quase 900 fábricas de refrigerantes regionais nesse país aqui. No estado de São Paulo, nós podemos falar aí algo em torno de 280. Né? Hoje, nós estamos falando, aqui no Brasil, mais ou menos umas 278 fábricas de refrigerantes regionais. No Brasil. No Brasil. Nós estamos falando de quase 900 para 278. E no estado de São Paulo, hoje aqui, nós estamos falando algo em torno de 40, 43 fábricas de refrigerante. Quando você olha para esses números, é assustador.
Sim. E aí você fala de onde vem isso, né? Protecionismo das grandes corporações, pressão em cima do governo. Então, quer dizer, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Nesses casos não. Exato. Nesse caso não. Porque quando você começa a dar as mesmas oportunidades para a grande empresa como pequena empresa, quando você vê esses números aqui do que se emprega, Sim. é diferente, né? Então, quer dizer, isso daqui, dados de 2022, ó, a cada 10 empregos gerados na pequena empresa, 8 postos foram gerados pela empresa pequeno porte. Sim. Né? Então, as pequenas foram geradoras de emprego de 1,61 milhão, 71,6%. Né? Quando você pega as grandes corporações, são 513 mil contratações, 22% contra 71%. Né? Então, eu não estava errado naquele número que eu falei, era 892 fábricas de refrigerante. Eu errei o número para baixo. Hoje, atualmente no Brasil, é 235. Sim, um terço. Um terço. Tá? Quase um Esse quarto. número aqui é de 2015. Isso aqui já está pior. Isso mostra, né, Marco, que assim, você vê, você teve uma concentração, né? Praticamente um grande grupo, um segundo aí também que também corre um pouco por fora, né? Mas você aí demonstra que assim, você está indo agora, quer dizer, migrou aí, diminuiu para um quarto, na verdade, nem um terço, um quarto, 235 fábricas, de quase 1.000, né? Então você migrou 25% e você teve a hombridade, aí teve o desafio de sobreviver, porque como esse empresário aí onde seu avô começou, né, com muitos que fecharam, né? Eu também tive um Tupã, o pai do meu avô, né, da minha mãe, também tinha uma fábrica de refrigerantes lá, né? Quando eu era criança, inclusive nós íamos lá, passava lá, que era uma delícia. E era muito comum, né, essas cidades menores, você ter uma fábrica, como é a cerveja artesanal que está hoje, né? Até porque, desculpa, então, mas sobreviver... Até porque era regional mesmo, né? Naquele tempo, ou até, sei lá, década de 50, era difícil você vender muito longe. Né? Era Sim, regionalizado. Logística Sim, também, é né? isso mesmo, Luciano, porque se você pegar hoje na Alemanha, as fábricas de cervejas que não acontece o que acontece aqui. Assim, a cada Bélgica, 100 quilômetros lá você tem uma... Você não anda 70, 80 quilômetros, você não vai ver marcas de cerveja diferentes. Né? E o mercado é aberto. O meu avô tinha grandes amigos, meu pai tinha grandes amigos aqui na região, de fábricas de refrigerantes, que eles sentavam como amigos e não como inimigo. Sim. Né? Você não aqui em lembra Monte Alto tinha uma fábrica de refrigerante, e eu não vou lembrar o nome do dono, porque eu lembro que meu pai conversava muito com ele, e a gente, às vezes, ele falou, vem cá, vamos lá, vamos fazer uma visita para fulano de tal. Eram parceiros e não concorrentes, exatamente, né? Não. A gente não precisa ser inimigo. Né? Eu acho que quando a gente gasta energia em tentar quebrar o seu concorrente, você deixa de gastar energia para saber o que você pode fazer melhor. Exato. Tupinambá. Tupinambá. Essa fábrica de refrigerante, a marca de refrigerante era Tupinambá. Eu lembro dessa marca de refrigerante. Tem Paris Então, mas lembra que o seu Zé Bertolo aqui também, em Santa Adélia? Também tinha. Guaraná Brasil. Guaraná Brasil que eu tomei. Guaraná Brasil. Também. Isso foi fechando uma lá. Eu tenho... Forte, Guaraná. Em Novo Horizonte, os meus tios tinham uma fábrica de refrigerante lá. E naquela época, como é que funcionava, hein? Nós estamos falando em 42 quilômetros daqui a Novo Horizonte, né? 42, 45? Sim, em torno disso. Então, meus tios tinham uma fábrica de refrigerante lá, e o negócio é o seguinte, meu pai ia com a família passar o final de semana lá, às vezes eles iam passar o final de semana aqui, só que nós não vendíamos lá, eles não vendiam aqui. Tinha um acordo no caso aí. Nunca falaram em acordo. Olha, isso era respeito. Era respeito. Se tinha. Nunca ninguém fez nada, nunca ninguém escreveu nada que não ia vender lá. Sim, era puro simplesmente respeito no caso. Essa fábrica fechou. Depois meu tio tentou formar uma fábrica lá em Mirassol do Oeste, também fechou.
Então a dificuldade é enorme. Então quando você não leva com seriedade seu negócio, apostando principalmente numa coisa, na qualidade. Sim. Que eu falo assim, que quem sabe fazer bem feito alguma coisa, para fazer mal feito ele faz pior ainda. Né? Uma coisa que a gente não abre a mão realmente de qualidade. A gente não cai em ofertas de produtos diferenciados, quer dizer, você pega o Guaraná da gente, que é de onde nasceu, a formulação está lá, e nós não mudamos a qualidade dele, nenhum tipo de concentrado e nada. Sim. E hoje, produtos aí de baixo custo estão sendo oferecidos a rodo. A todo momento bate na porta, né? Bate na porta. E uma pergunta que eu quero te fazer, que está aqui. Você acha que vocês perpetuaram, né, estão perpetuando no mercado devido, acredito que um ponto é a qualidade, né? E o outro ponto, eu acredito que é a administração, gerência, visão de futuro, seria isso, Marcos? Você preparando aí o teu sucessor também para continuar essa empresa, o que você diz a respeito? E você ainda é uma empresa familiar também, né, Marcos? Hoje não... toda a família que toca, né? Toda a família que toca. Como que é isso? Continua também? Familiar, a empresa continua totalmente familiar, não existe ninguém totalmente. Lá dentro tá eu, tá minha esposa, tá meu filho, que é a quinta geração, tá minha prima, Sim. Né? Então, eu acho que família é tudo. Sim. Viu? Quando a gente consegue fazer um laço forte, isso é fundamental. Eu acho que ninguém faz nada sozinho nessa vida, não. Então, quando você fala aí, Israel, a respeito de perpetuar, eu acho que essa é a idade. Eu já tenho um neto. Eu já estou pensando eu falei para o meu filho outro dia, eu falei, como é que nós vamos deixar algo melhor ainda para ele, se é que ele vai querer. Né? Sim. Então, eu acho isso fundamental. Não é só qualidade, não. Eu acho que é exatamente você saber hoje respeitar o cliente, você respeitar o outro lado da ponta, que é fornecedor. Porque tem muita gente que não respeita o fornecedor. Legal. Né? Nós temos fornecedor lá de 30, 40, 60 anos. Né? Parceria, ele já né? sabe que ele não pode me deixar faltar nada, nem na alegria, nem na tristeza. Né? Nem na época agora da baixa ele quer vender, mas na época lá do verão ele também quer vender. Né? E lá ele vai ter bastante pedido, de repente vai faltar. Nunca me faltou nada, exatamente por causa dessa parceria, desse respeito que a gente tem. Sim. E eu vou tentar lembrar de uma coisa aqui que eu li há uns tempos atrás, que a pessoa falava assim, da seguinte maneira, que a gente tem que matar um leão por dia. Aí eu li alguma coisa que dizia o seguinte, que a gente não tem que matar o leão. O cara falou que ele foi visitar um amigo dele, de longa data, e ele falou sobre isso, um cara muito experiente. E o cara falou para ele, não mate, cuide do seu leão, doma, conviva com ele. Porque é esse cara, esse leão, que está te fazendo você sobreviver. O dia que você matar, você mata teu negócio com ele. Aí ele respondeu o seguinte, falou, eu tive 3 filhos. O meu defeito foi não ter dado um leão para cada um deles. Porque eu dei tudo para eles. Na hora de eu fazer a sucessão, eles não estavam preparados, porque eles não tinham passado pelo modelo de domar, de cuidar, de cuidar do seu leão. Ficou faltando o leão para eles. Então eu achei muito profundo isso, muito bacana. Muito isso, inteligente. Exatamente, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Tá. Né? Aproveitando que o meu filho está aqui nos bastidores, foi bom até que ele ouviu isso, que eu já vou soltar o leão para cima dele. Ô Marco, eu queria que você relatasse aí, quer dizer que são 100 anos aí, né? A gente sabe que refrigerante remonta muito à infância, né? Alegria, festa, né? E eu me lembro um pouco de uma época que a gente tinha as brincadeiras de rua, né? Que a gente fazia um furinho na tampinha. Qual os momentos aí que você acha que marcou aí a tua vida aí? Eu sei que você está assumindo uma geração nova agora, mas também do teu bisavô, do teu avô, do seu pai, você deve ter vivido um momento de... E aí depois eu queria que você colocasse o que foi os fatores, porque a gente deve ter muitas empresas, muitas pessoas também que, como a sua situação que é familiar, né? Que deve ter empresas de 20, 30 anos que estão ouvindo a gente. Né? Qual que é o segredo aí realmente para ir para 100 anos, né? Qual foi o que você acredita aí que realmente fez levar uma empresa para 100 anos, né?
o que você está fazendo agora para... Ele diz que quando você entra no ranking dos 100 anos, né, dificilmente a empresa... até o Jamil Albuquerque, que é do Mastermind, né, tem uns livros que ele falou assim, quando você entra nesse hall, aí, nesse ranking de 100 anos, né, que a empresa fica uma empresa que tem um conceito, um respeito até do mercado, do consumidor, né, que ela fica muito... Ela entra para um outro nível de durabilidade, né. Então eu queria que você comentasse um pouco aí, algum momento que você achou que aconteceu na empresa, que foi legal, foi gostoso, né? Parece que você tem uma história que você conseguiu resgatar um caminhão aí, né? Que era de entrega acho que lá do início, né? E eu queria que você comentasse um pouco aí pra gente saber um pouco dessa história aí. Bom, foi várias perguntas que você me fez ao mesmo Sim. tempo. Se eu me perder nelas, você vai me cobrando aí. Então vamos falar então desse quando momento. você fala lá de trás, uma coisa que eu lembro bastante, que me marcou bastante quando você fala lá do que lembrava de antigamente, eu lembro que o meu pai são 4 filhos, né? Então, bastante netos. Então, eu lembro que aquela molecada, eu era um pouquinho mais velho, mas nunca... Aquela tradição que o pessoal pegava a garrafinha, meu sobrinho pegava uma garrafinha de refrigerante, entrava lá na casa, pegava a geladeira, furava e subia no telhado da casa para soltar a pipa e tomando refrigerante no bico com a tampinha furada. Né? Isso daí é uma tradição que vem lá de trás do refrigerante ainda, né? Até hoje. Né? Todo mundo... Aí veio esse pessoal falando que o refrigerante hoje é o que mais está fazendo mal. Eu acho que tem muita gente falando que não conhece, né? Equivocado. Hoje refrigerante, dependendo do que você colocar um refrigerante perto de um determinado suco, você tem hoje... Sim. Refrigerante, hoje você pega esses sucos, aí eu não vou ficar aqui falando de marcas, mas você pega de repente algum suco de caixinha, essas coisas todas aí que vem. Nós estamos falando em quase 14 de bricks, a quantidade de açúcar que tem lá. O refrigerante já tinha, exatamente, o refrigerante nosso já tinha menos do que isso. Hoje o refrigerante nosso foi abaixando de açúcar, foi baixando. Hoje nós estamos com 30% de redução de açúcar no total. Puxa, então quer dizer, hoje nós fomos evoluindo junto com isso aí também. Eu acho que não é o açúcar que é o problema, assim, às vezes é a quantidade que as pessoas... Às vezes vai tomar... tudo que você ingere em excesso vai fazer mal. Quando a gente fala em futuro, e quando você fala que a empresa entra aí num outro rol, eu fico mais preocupado ainda, porque eu acho que eu falo assim, a gente não pode viver do passado. Eu não posso achar que só porque a empresa vai fazer 100 anos que agora ela vai caminhar sozinha. Não é assim. Eu acho que agora a responsabilidade cresce mais ainda. Agora é que a gente tem que colocar lá para o meu filho, para quem vai vir, exatamente a responsabilidade daquilo que eu falei lá atrás. Falou, até aqui a gente foi. Daqui para lá você vai começar, né? Não que eu queira sair, eu acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda, mas vai chegar um momento, e vai começar a chegar um momento que ele vai ter que assumir. Sim. Né? E aí vem a responsabilidade. Eu acho que aí vem exatamente aquilo que a gente criou através de todo esse tempo. Né? Foi exatamente de levar a empresa com seriedade. Né? A empresa nossa hoje é uma empresa limpa. Ela não tem não tem uma dívida, não tem nada. Então é uma empresa bem sólida, pequena. A gente reconhece que é uma empresa de pequeno porte. Às vezes eu olho para trás e eu fico assim pensando, eu podia ter feito mais. Né? Mas muitas vezes eu olho para trás também e falo assim, olha, eu vejo um monte de gente que ficou através do caminho. Sim, né? Sim. E quando eu olho para frente, eu vejo poucas acima da gente nas condições que nós estamos. Não estou falando em tamanho. Né? Eu estou falando nas condições que nós estamos. Então, acho que esses valores é que tem que ser hoje perpetuado. Sim. Né? Eu tenho muito medo da geração que vem pela frente. A geração do celular. Né? Eu me preocupo muito com isso. Sim. Muito porque hoje você pega essa garotada olhando o celular o tempo todo. Você não consegue interagir com essa garotada. Isso me preocupa muito. Porque os valores lá de trás a gente... Exatamente isso. Eu olho para trás, eu vejo os professores que eu tive, que não apanhavam em escola de sala de aula. O meu pai entregava lá porque ele sabia que aquele cara iria continuar a educação que eu tinha lá dentro de casa. Sim.
né? E quando a gente chegava que tomava uma dura do professor, a dura lá era pior. Sim. Não chegava lá reclamando, não, porque ia ser pior. Era dobrado. Era dobrado. Bom, Marcos, a gente está comemorando 100 anos da empresa e o Marcos tocou num ponto bastante interessante, que é um pouquinho do resgate da história da empresa, do caminhão que foi resgatado. É verdade. E como é que foi essa história do resgate desse caminhão, das caminhonetes? Com a proximidade dos 100 anos, a gente tem umas fotos antigas lá na fábrica lá. E eu lembrava de uma caminhonete que quando eu era molecão, o meu avô andava com ela para a rua, vendendo refrigerante com ela para a rua, né? Essa caminhonete era uma caminhonete de 1958. Eles falavam Marta Rocha da caminhonete, se não me engano, que era a primeira Chevrolet que chegou. Chevrolet Brasil. A Marta Rocha que foi a... Eu não lembro se era Quase mais... Miss. Eu não lembro se era mais ou menos isso, 2 sabe? polegadas. Eu não lembro se era mais ou menos isso, o que é, se eu estou enganado, se eu estou falando alguma coisa. Eu tinha alguma coisa assim que chamava caminhonete. Mas era a Chevrolet Brasil. Mas eu não achava. Eu achei uma outra caminhonete que acabou não dando certo o negócio. E quando não dá certo uma coisa é porque está chegando a outra que é para dar, né? E aí apareceu um senhorzinho lá na fábrica um determinado dia, oferecendo, dizendo que ficou sabendo que a gente estava procurando uma caminhonete, dizendo que aquela caminhonete foi do meu avô. E por coincidência nós tínhamos lá um vendedor muito antigo com a gente, que acabou investigando o cara, de onde você é, onde você tinha, qual que era o bar, e as coisas batiam. E a caminhonete era carroceria de madeira, era bege, era tudo do mesmo jeito, 1958, Chevrolet Brasil. Eu falo assim, se ele foi lá com a intenção de me enganar, ele fez um bom trabalho. Eu comprei a caminhonete. E foi restaurado. Comprei a caminhonete naquele dia, pelo que ele pediu, naquele momento, naquela hora. Uau. Essa caminhonete ficou 2 anos. 2 anos e meio. A gente ficou fazendo, buscando o que ela era antigamente. A caminhonete ficou assim a coisa mais linda. E essa caminhonete veio para completar aí essa história, esses 100 anos, né? E a gente recuperou tudo nela. Inclusive na porta dela tem lá Rua 13 de Maio, onde ela estava, onde ela fazia o percurso dela lá. E o número de telefone era 328. Então tem lá o fone, 328, Rua 13 de Maio, 879. Isso mostra que tinha muito pouco telefone naquela época, né? A caminhonete ficou realmente muito bonita. Ela ficou um show. Ainda nessa linha do resgate da história, De Vitor, você falou que começou com Guaraná, depois veio o limão, me lembro das peruas combis que vendiam refrigerante, quer dizer, a logística era uma logística pautada pelas limitações da época, né? Você tinha que fazer o que dava para fazer. Exatamente. E tinha um limite ali. Agora, o que veio depois? Como é que foi o crescimento de sabores ou o crescimento da empresa, De Vitor? Bom, ela basicamente sempre foi baseada em refrigerante de vidro, garrafa de vidro, né? Lá na década de 90, mais ou menos, se não estou enganado, começou a vir essa história do PET, né? Um pouquinho antes até. E o PET veio para acabar com o vidro. E hoje, realmente, o vidro hoje, ele representa, na área de refrigerante, muito pouco. Percentual. E para isso, então, a gente foi desenvolvendo novos sabores. Naquela época, a gente tinha Guaraná e limão. Fim de papo. Não tinha mais nada. E aí, então, se é para fazer alguma coisa nova, a gente foi evoluindo. Isso veio laranja, isso veio uva, veio citros, né? Recentemente agora a gente acabou resgatando uma fórmula antiga nossa que estava há muito tempo parada e a gente acabou fazendo a tubaína, David. Isso é uma formulação antiga também. Ela tá lá. Não, a tubaína é uma marca, mas a tubaína na realidade é um sabor, né? Que se tinha que... Então, mas a marca tubaína a marca tubaína ela é registrada. Jundiaí, ele foi Jundiaí, eu acho que o José ele foi meu cliente. E aí então a gente resgatou um pouquinho desse sabor antigo, né? E aí então agora recentemente a gente entrou no mercado de água, acabamos fazendo uma gasificada que foi uma surpresa para nós. Eu confesso que eu não estava assim muito afim de fazer água,
O meu filho Lucas é que mais foi incentivou Olha só. e foi uma surpresa danada para nós. A água com gás hoje está tomando quase 15% da produção nossa. Puxa vida. E aí então, junto com isso, a gente veio com energético e com água tônica. Então, isso acabou trazendo um portfólio um pouco maior, Sim. para dar um pouquinho mais de sustentabilidade na empresa. Muito bem. Muito bom. Uma coisa que me chama a atenção é que você está falando da água, mas a água não é uma linha só, né? Você tem a água com gás, você tem a água sem gás e você tem a água saborizada. Sim, junto com essa água com gás, a gente acabou desenvolvendo uma água com gás e limão. Ela não tem açúcar, não tem nada. Uhum. É um outro produto da gente também. Né? Esse Esse é aqui um portfólio grande. Portfólio grande. É um clube soda, só que com sabor, com toque de limão. Certo. Né? É um produto bem agradável, bem interessante. E quem que é seu carro-chefe? É o Guaraná? Ainda é o É o Guaraná. Guaraná. Ainda é o Guaraná. Ainda Responde é a o Guaraná. quanto hoje? Corresponde hoje a 50% do faturamento. 50%? É principalmente assim, eu vejo que, como é uma marca regional, né? Os amigos que vêm de fora, né? Ainda gosta, apesar que a soda o pessoal pede também, mas o Guaraná ainda, né? O Guaraná é Opa, muito. sim. Tem É gente muito que se muda procurado. de Catanduva e fala assim, ô Devito, manda umas pra mim aqui onde eu tô morando agora, não tem? Tem. Tem, né? De vez em quando eu imagino que sim. Tem muita gente que mora em São Paulo, às vezes quando vem para cá, passa por lá para levar. Pessoa que morou aqui, foi embora e conviveu com... Ela quando acaba voltando, ela relembra um pouco da história dela, né? Então isso acaba... E tem bastante, viu, Lubano? Tem. Tem bastante... As pessoas acostumam, gostam do sabor, gostam da qualidade e compram mesmo. Você não está com loja na internet ainda, né? Não. Ainda não. Ainda não. Quem sabe a gente starta aqui uma ideia de vender Brasil através por que não? da internet Por que não? e outros produtos que podem ser agregados, Devito. E quando que é exatamente a data do aniversário agora? Você vai fazer uma comemoração? Junho. É junho? Junho. Nós estamos há Tem um 15 dia? dias aí. Nós vamos fazer uma comemoração um pouco mais tímida. Tímida não, o problema é o seguinte, nós não temos espaço suficiente para se fazer uma comemoração de grande porte. Certo. Então nós vamos fazer alguma coisa mais institucional, Uma homenagem. né, uma homenagem. Eu estou resgatando um pouco lá do meu avô, Uhum. um pouquinho da história, as imagens que a gente tem deles lá de trás. Certo. E fazer uma homenagem para quem começou tudo isso, né? Porque a gente deu só continuidade, Sim, mas na sim. realidade, quem roeu o osso lá atrás foram eles. Então, Sim. nada mais justo do que a gente fazer uma homenagem para eles. Nós vamos fazer agora, dia 9 de junho, fazer um evento bem tranquilo, bem assim, familiar, alguma coisa para Uhum. um institucional, bem interessante, exatamente para homenagear a história de tanto sofrimento deles que vieram para cá, né? Sim. Bom, 9 de junho. Vai 9 de ser junho. no clube de tênis, né? Lá no- Vamos fazer um evento lá no clube de tênis, lá no pub, que é um ambiente assim bem interessante, bem gostoso. Nós vamos fazer ali. Muito bem. Bom, eu queria comentar com você, Devito, um outro aspecto quando a gente fala da indústria de refrigerantes. O Marcos até tocou no ponto, que é a questão da festa, da alegria. Da infância, né? Eu vejo que houve uma evolução, inclusive, do desenho da marca. Né? A marca ela evoluiu ao longo do tempo. Eu queria que você contasse um pouco dessa evolução da marca e o que o Lucas te fala hoje sobre o que ele pretende fazer no futuro. Quando você fala da mudança do logotipo, alguma coisa Isso, assim, né? isso, Nós tivemos uma fase, Lubano, foi bem, a pergunta tua é boa. Nós ficamos durante muito tempo com aquele rótulo antigo, com aquela letra lá de trás, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Isso, se não me engano, nós chegamos lá quase em 1995, 98, quando falamos, nós temos que mudar alguma coisa aqui. Aquilo foi um choque. Quando a gente mudou, depois de todo aquele tempo, eu tinha um tio, que tinha meu tio Armando, lá em Novo Horizonte, que telefonou para o meu pai e falou assim, vocês acabaram com a empresa, vocês vão acabar com a empresa, porque ninguém vai mais tomar o refrigerante, porque mudou o rótulo. Né?
eu não estou aqui criticando ele, mas foi um baque, né? Foi um baque, realmente foi pesado. E porque o costume era tão grande de ver aquela marca, e dali para lá a gente acabou vendo que não era assim. Quando você tem um produto que ele é de qualidade, uma empresa sólida, que é possível você fazer algo diferente, né? Sofremos em determinado momento, tivemos que falar, olha, nada mudou. Não mudou de dono. Estamos de roupa nova. Não mudou nada. Que era as 4 letras lá, é isso? Essa foi depois. Foi depois? Foi depois. Você fez uma mudança. Aí depois, quando a gente mudou para aquilo, aí então tinha um outro pessoal estudando alguma coisa mais bacana, mais inovadora. Aí quando a gente viu que mudamos agora, então já vamos mudar para o mais novo já, porque então já estamos na pegada, vamos fazer. Né? Mas com relação à tua pergunta, Luciano, eu acho que a gente tem que olhar exatamente o Lucas, quando você perguntou do Lucas, o Lucas faz parte desses novos produtos aqui. Foi ele que sempre falou, olha, nós precisamos fazer algo novo, né? Então água com a nossa marca, energético, isso tudo vem com o Lucas junto comigo. Eu digo assim que se eu tivesse assim, se a gente não tem alguém para dar continuidade no negócio, você acaba se acomodando. Desmotiva, né? Você desmotiva. Quando o Lucas veio comigo, e aí quando nasceu o meu netinho, que eu não sei se ele vai dar continuidade ou não, mas sempre fica lá alguém que está chegando. Sim. Né? Então isso te motiva e é isso daqui que eu tento passar muito para o Lucas também. Exatamente para ver se a gente consegue perpetuar isso. Um pouquinho mais adiante aí, quem sabe. Muito, muito bom. Vou fazer uma pergunta para você. Assim, a empresa ela está completando 100 anos. Passou por muitos governos, planos econômicos, sobe e desce, juros altíssimos, né? E vocês ali, firme. Houve um momento de grandes desafios e como superar isso ou não, porque esse podcast vai chegar a muitos empresários e possivelmente eles estarão se perguntando como que uma empresa no Brasil, né, consegue chegar a 100 anos aí dentro dessa flexibilidade que acontece durante todos esses anos aí. Pois nós passamos por todos esses planos que você falou aí. Sim. E pode ter certeza que a gente sofreu em todos eles. Né? Sofreu em todos eles. Sofremos sim. A persistência, você fala que é o caminho. Todos eles nós tivemos dificuldade, como todo mundo teve. Né? A gente falar de Brasil, do protecionismo, nós vamos lá voltar de novo naquele assunto que a gente fala que eu acho que falta cuidado, né, do governo para olhar para as empresas e dar oportunidade para elas do que tem as grandes corporações. Eu fico imaginando hoje, eu tenho grandes amigos com fábricas de refrigerante com 60 anos, 70 anos, 80 anos, que vão estar aqui, né, no dia 9 de junho. Né? Mesmo porque eu conheço boa parte de tudo isso, porque eu sou hoje presidente de uma associação, que é a Associação dos Fabricantes Regionais de Refrigerante do Estado de São Paulo. Então, ali nós temos ali associada aproximadamente 33 empresas. Então, eu tenho contato com todos eles. Eu tenho ali você acaba sempre desenvolvendo um pouco mais de amizade com um determinado grupo. Então, nesse grupo nós temos fábricas que passaram por essa dificuldade, que também passaram por transição familiar, que é duro, né? Mas eu volto a dizer para você, eu acho que nós passamos por momentos difíceis, superamos exatamente porque nós não tínhamos pendências. Eu acho que uma coisa que eu pelo menos eu trabalho muito, é você ter o pé no chão. Eu lembro de uma passagem, eu era molecão, o meu pai uma vez falou pro meu avô que ia comprar um carro. Ele falou, você tem dinheiro para comprar o carro? Ele falou, tenho. Você tem dinheiro para comprar o carro? Ele falou, tenho. Só? Ele falou, não, só, mas por que está perguntando? Ele falou, você tem que ter dinheiro para comprar 2. Não um. Interessante. Você tem dinheiro para comprar 2, não um. Se eu for comprar um só, você vai ficar sem nada, vai ficar sem um puto no bolso, vai ter combustível, você vai ter... Qualquer imprevisto, né? Qualquer imprevisto, o que você fica? Como é que você fica? Então, eu acho que
eu sempre achei que essa fórmula veio lá de trás, um pouquinho de caldo de galinha e conservadorismo também faz bem. Sim. Né? Ousadia faz. Eu acho que quando você mistura ousadia com conservadorismo, acaba dando um equilíbrio interessante. Né? Agora com a pandemia, foi uma situação terrível, né, para a indústria. Sim. A primeira coisa que veio na cabeça, fecha tudo, acabou. Né? Para nossa surpresa, né, aquele mercado que a gente tem dificuldade de entrar, que é das grandes corporações, né, ou as dificuldades que a gente tem de rua, vamos dizer assim, ou do protecionismo que se tem, nós acabamos tendo a surpresa de que eu esperava que fosse assim, um problema muito sério, superamos. O mercado aberto, o nosso assim, cliente foi buscar o produto no mercado. Diferente daquele mercado que onde você tem um mercado frio, alguma coisa que representava lá, o nosso grande mercado estava ali conservado. Então, passamos bem. Poxa, agora que me lembrei mais essa daí que teve agora recentemente. Né? Pegou pesado? Claro que pegou para quem não pegou. Para quem não pegou. Mas passamos por isso aí também. Então, eu acho que o segredo ainda continua sendo você levar seu negócio a sério e domando o leão. Domando o leão. Eu gostei da história do Domando o Leão. Muito bom. Deixa eu te perguntar sobre um desafio que você enfrentou. Lançar a cola foi um grande desafio, não? Ah, sem dúvida. Sem dúvida que foi. Não tenha dúvida. Se você olhar o mercado de cola hoje, é dominado praticamente mais de 90% pela Coca, né? Então, Sim. Quer dizer, nós temos um fator aí que... E aí nós vamos entrar naquela situação que quando a gente fala das grandes empresas da renúncia fiscal. Quando você entra nisso, Marco, eu já falei uma vez para você, sobre o que se tem em Manaus, sobre exatamente dessa renúncia fiscal, sobre isso aí tudo. Mas lançar a cola num mercado tão competitivo como esse, detendo essa... Como é que a gente chama, Marco, quando nós estamos falando aqui... Monopólio? Do monopólio, praticamente, né? Fica difícil. Conseguimos evoluir com o sabor? Sim. Né? Eu acho que ainda tem muito para crescer no sabor. Nós temos a Black Cola nossa, tem um sabor hoje muito agradável, mas ela precisa penetrar nesse mercado tão fechado que é complicado. Eu acho que ela tem ainda muita força para vir. Né? Isso ainda nós vamos trabalhar bem nela. Mas é um produto espetacular. Sim, eu gosto da Black Cola. Me lembro do lançamento. Vocês fizeram uma campanha ousada. Fizemos. Né? Não foi uma campanha assim, foi muito ousada. E a Black Cola, ela tem um negócio interessante. Você vai lembrar que uma vez nós tivemos, você me perguntou isso no bate-papo aqui, que nós tivemos aí uma marca de cerveja. Isso. Né? Esse grupo, nós temos um grupo aí de 8, 7 fabricantes que a gente desenvolveu marcas em conjunto. E a gente faz produto juntos. A Calena, que era essa marca de cerveja, fazia parte desse grupo. Não conseguimos evoluir com ela aqui. A Calena está lá no sul, indo bem. Lá na região de Sarandi, ali naquela região ali de próximo de Santa Maria. E ela está indo muito bem lá. Mas aqui ela não emplacou exatamente por causa desses outros problemas que a gente está dizendo aqui agora. A Black Cola não é fabricada só aqui. A Black Cola é fabricada em São Carlos, em Franca, em Minas Gerais tem uma fábrica chamada Mantiqueira. Então nós temos 4, 5 fábricas ali fabricando a Black Cola também. Essa marca acabou saindo daqui de Catanduva e ela também pulou para outras cidades. Alcançou outras regiões, hein? Tem alcançado. Eu acho que ainda tem muito trabalho para fazer em cima dela. Mas é bacana saber que ela nasceu aqui, um grande desafio, numa campanha ousada e está indo. Quer dizer, ela está abrindo o mercado. Né? Eu torço muito para ela se consolidar. Quem ainda não tomou a Black Cola, então é gostoso. Eu curto. Obrigado. Eu gosto muito da água com gás também. Né? Curto muito. Acho que são produtos maravilhosos, que vocês foram ousados e tem que ser assim, né, Marcos? Quem fica parado é poste. Né? Não tem a dúvida. E fico feliz em ver o Lucas.
com novos desafios. É. Né? Não é assim, ó filho, faz isso. Ah, pai, eu faço. E não cria, não inova. E ele, pelo jeito do que você está falando, ele vai em frente. Vai, se Deus quiser. Eu acho que ele conseguiu, assim, ver, ele olha para trás e vê as dificuldades, ele participou uma boa parte dessas mudanças, né? O bom dele é que ele viu os dentes do leão lá atrás, né? Eu acho que isso fez um bem para ele, porque ele viu o sofrimento, ele acompanhou, ele estava de perto, ele viu as transições, ele viu a família de italiano se pegar, vamos dizer assim, se ajustar. Então ele viu os dentes do leão, então ele sabe que hoje ele tem exatamente essa pegada que nós estamos falando, que ele vai ter que tratar. Do leão. Do leão, legal. E o bom é que ele abraçou essa causa, né? Tá indo para cima, inovando e tal. E você, sendo assim, sabendo que tem alguém que você pode contar, que você confia, te dá a condição de trabalhar com algo no paralelo, de repente algum hobby. Você estava até me contando que vai ter um evento agora, né? No qual você está não patrocinando, mas você está fazendo esse evento, desenvolvendo esse evento. E você falou, Israel, seria legal a gente tocar no assunto, no caso no tênis, vai ser no clube de tênis, né? Nós entramos aqui, nós estávamos falando exatamente de desafio, foi só isso, o papo surgiu porque o Marco falou das mudanças que estava tendo aqui. Eu falei para ele, né? Que ele está de parabéns, o Marco, aqui, pelas mudanças que ele está fazendo. Ele falou, não é o clube de tênis. Falei, mas não é assim, não é por aí também, não. Nós também, foi até um dos motivos, claro que tem outros motivos, mas um grande motivo também você é um associado antigo, né? A Associação Comercial de Catanduva também, né? Nós vamos fazer 93 anos agora em agosto, dia 10 de agosto. É uma empresa que também é uma associação que praticamente veio junto com a fundação da cidade, né? Como a Devito, nós temos aí algumas empresas. A gente estava até discutindo aqui, a gente não tem o histórico que a gente está vendo aí, a gente conversa com as pessoas mais antigas da cidade. A gente acredita que você aí, a sua empresa é a mais, hoje assim, que está realmente sobreviveu, que está funcionando, é a sua empresa, né? E a gente quer comemorar, porque assim, nós também, aqui na associação, você sabe, a gente passou um momento muito difícil aqui também, a entidade aí de novo vai buscar um século, né? Nós quase fechamos, aí a gente está com um grupo de empresários na diretoria sendo apoiados, né? Não é... Eu venho recebendo bastante elogio, mas falo assim, olha, eu também, se eu não tivesse aí uma diretoria que está me ajudando também, nós somos em 7 hoje, né? Que são em torno de 42 conselheiros que me apoiam, me ajudam, né? Porque foi um comprometimento. E a gente trouxe você também para falar assim, olha que nós precisamos caminhar junto, né? São empresas que estão, a entidade, a associação, provavelmente ela participou dessa história ativamente aí da Devito, desses quase 100 anos, né? 93 anos. Ela participou da história da comunidade italiana, da associação, também está passando por dificuldades aqui em Catanduva, né? E a gente também quis trazer você aqui para falar, olha que bacana, vamos comemorar, né? Olha, isso é um marco, né, para a cidade, para a população, é um marco, inclusive, para os empresários, né? Que é possível, né? É que você falou, se você trabalha, gosta do que faz, tem um monte de desafio, né? Desafio de família, desafio de país, desafio de um segmento que é concentrado, né, em uma grande empresa, até um desafio de gente, de matéria-prima. Então, mas assim, se a gente tiver um foco, né, tiver um caminho, tiver uma sinalização que a empresa é séria, então eu fico muito grato de tê-lo aqui. A gente realmente quer parabenizar você, quer realmente falar, olha só, gente, já temos que valorizar, não é porque estamos na sua frente, né? Tem que valorizar uma empresa dessa que gera emprego, gera receita, briga todo dia aí com tudo, com essas situações que falando, né? E então a gente quis trazer você realmente para agradecer você, para parabenizar você, o teu empenho, a tua família, porque assim, você também é um empresário que precisa ser motivado nesse país, né? Na nossa cidade, inclusive, né?
tendo várias dificuldades, né? Não queremos entrar no campo político, né? Nós somos uma cidade muito industrializada, que tem uma logística fenomenal, temos água, né? Produzimos energia, mas a gente percebe que também o que a gente vê em outras cidades, né? Falta um pouco de planejamento para o empresário, a parte tributária aqui é muito cara, né? O custo aqui é caro, para quem é empresário, não é só indústria, não. Hoje eu estava num comércio aí também. Então, é isso que a gente queria. Quer dizer, nós somos 7 anos mais novos, né, que você, né, mas realmente é uma homenagem que a gente gostaria de tê-lo aqui conosco e de parabenizá-lo, porque realmente a gente foi muito orgulhoso, né, de tê-lo como associado e como uma empresa, né, tão respeitada que você tem aí, né, para a nossa cidade. Marco, eu agradeço muito a oportunidade. Eu pegando um pouquinho do que você falou, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Você falou que você tem uma grande diretoria. Eu acho que para a gente chegar nesses 100 anos aqui, eu não posso deixar de agradecer a Catanduva e região que nos abraçou. Porque se não fosse a Catanduva e região que tivesse abraçado, eu não estaria fazendo 100 anos hoje. Se eu não tivesse a minha equipe de trabalho, junto com a minha, nós estamos aqui hoje conversando, mas alguém está lá trabalhando pesado para manter a empresa. Então, se não fosse aquela equipe que eu tenho, de produção, de vendedores, de administração, que eu agradeço muito, porque eu tenho uma equipe muito boa, muito fantástica, muito boa mesmo. E eu também não estaria fazendo 100 anos. Né? Eu falo assim, eu sou juiz caseiro, eu sou bairrista. Se eu fosse apitar um jogo de futebol aqui dentro de Catanduva, caiu fora da área, eu vou dar pênalti. Então, eu gosto muito de comprar aqui. Eu não saio daqui, a não ser que eu não ache alguma coisa aqui dentro. Eu acho que é assim que nós temos que pensar, né? Eu acho que é assim que nós temos que pensar regionalmente, estadual, no estado e no Brasil. Nós temos que pensar dessa maneira. Nós temos que valorizar o que é de casa, o que é daqui de dentro. O que você está falando é como o europeu pensa, como o americano pensa. Você vai no Japão, é assim. Primeiro prioriza o local, depois a região, o estado, depois o país, né? Depois é o importado. Por quê? Porque fica aqui, a renda fica aqui, a geração de emprego fica aqui, né? É mais fácil. Né? Então é isso aí, é por isso que a gente quer trazer, vai trazendo você, vai trazer outras empresas. Realmente, ainda talvez a gente se surpreende com o que a gente vê aí na nossa cidade. Eu acredito ainda que, não estou falando que a sua empresa não tem qualidade, talvez tem muita gente ainda que não conhece o produto Devito, que não sabe que é uma empresa que tem 100 anos, o que ela passou, né? Que ela tem talvez uma água saborizada agora, né? Que só ainda acha que só tem o Guaraná. Então a gente precisa realmente divulgar, né? E é o papel nosso aqui da associação realmente para ajudar. Né? E da mesa podcast, né? Tá mostrando aí para o pessoal que os empresários de Catanduva estão evoluindo, crescendo. Isso que eu acho bacana, esse ponto que o Israel tocou, Devito, a gente não fica parado, a gente cresce. Você teve ousadia de trocar marca 2 vezes, teve ousadia de lançar sabores, está com um portfólio amplo, continua batalhando pelo mercado e pela qualidade. Por tudo isso, a nossa homenagem a você e às empresas Devito. E eu quero muito desejar sucesso a você, ao Lucas, que você esteja uma continuidade muito feliz. Quero agradecer ao Marcos Escobar, presidente da Associação Comercial, economista, aqui conosco, levando esse papo, ao Israel Matos, essa grande pessoa, grande personalidade que está aqui conosco também, e a você, seu Antônio Marcos Devito. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, torço para todos vocês, torço para Catanduva, torço para a Associação Comercial e torço para que a gente tenha energia para mais 100 anos. Obrigado. Que bom. Obrigado.